Com muita alegria eu chego mais uma vez até vocês para agora a gente começar de fato o nosso discipulado. Eu entendo que como grupo que nós somos, essa é a parte mais importante, porque o discipulado é aquele lugar onde a gente é instruído para que a gente possa primeiro vivenciar o ensino que nos tem sido passado, para que a gente depois possa compartilhar com outros. Como eu havia dito para vocês, talvez nem todos que estão me assistindo saibam, nós finalizamos o curso A Caminhada na Graça e eu tinha já um desejo de começarmos a estudar o homem espiritual do Watchman. O Watchman, esse livro que a gente vai começar a compartilhar agora, ele foi escrito, se não me engano, em 1928. O Watchman foi um chinês que viveu antes dessa revolução comunista que se abate sobre a China, e esse homem debilitado, enfermo, em uma cama, muito fraco, ele conseguiu, de certa forma, passar para a gente a experiência sobre a divisão de alma e espírito, e para a gente é fundamental e essencial que nesse tempo que nós temos agora, nós de fato possamos entender a realidade espiritual. Irmãos, tem uma coisa que me choca muito como pessoa, Léo, é que por mais real que seja o mundo do espírito, na verdade ele é mais real do que o mundo natural que nós temos, e como nós já vimos e nós já aprendemos, o que tem nessa terra é passageiro, é transitório. A única coisa que permanece, que é eterno, que é finito, que é infinito, que não tem fim, é o nosso espírito. Infelizmente, a igreja, ela não trabalha essa parte do espírito, não trabalha essa realidade. O nosso corpo, enquanto nessa terra, ele sofre, ele envelhece. Eu tenho dito isso por quê? Porque, irmãos, o nosso corpo tem um limite, o nosso corpo é finito, o nosso corpo acaba. Uma hora ou outra nós deixaremos esse tabernáculo terreno e nosso espírito vai estar para sempre com Deus. O que a gente precisa fazer, e o intuito do discipulado agora, é cultivar a vida do espírito. Só que para todos nós, por incrível que pareça, nós vamos entrar num campo que não é um campo muito conhecido, não é um campo que a gente domina, e como igreja a gente deveria estar vivendo assim. Então eu quero convidar você para nesse discipulado juntos nós entrarmos nessa atmosfera e termos as nossas experiências. Só lembrando para vocês que no final de cada lição existe um tempo para debate, para conversa. O meu intuito é que o vídeo dure no máximo 30 minutos, para que sobre um tempo para debate. O importante está nas trocas de experiências, nas conversas, no que vocês vão fazer depois do vídeo. Então eu já enviei para o grupo o vídeo 1, que é a introdução, para que a gente possa compartilhar as expectativas sobre o que esperar do discipulado, tá bom? Eu coloquei aqui o texto de um jeito que eu posso apresentar para que você veja na tela, comentando aqui no fundo. Então vamos lá, a nossa lição. Bom, qual que é o nosso alvo aqui? No discipulado, o homem espiritual, que é o que eu tenho dito para vocês, né, que vamos começar agora, essa é a lição introdutória de número 1, nós vamos tratar a realidade mais marcante da nossa vida. Somos, antes de tudo, um ser espiritual e, como tal, precisamos aprender a cultivar a vida no espírito. Uma coisa para compartilhar com vocês é sobre a vida no espírito, que é algo não muito comum que nós temos vivenciado sempre. O discipulado, ele é preparado para servir como um guia. Qual que é o intuito desse novo momento como nós, liderança da igreja que está nascendo? Irmãos, essa igreja nasceu porque vocês entenderam que não existe um lugar em Belo Horizonte onde se prega graça, onde se prega o evangelho puro e simples de Cristo sem a mistura.
Por isso nós agora estamos nos constituindo como igreja. Então, a gente quer começar agora a trazer um guia para que a gente possa cultivar e todos nós venhamos crescer espiritualmente. Então, a ênfase principal do discipulado é como andar nesse caminho espiritual que Deus traçou para a gente. O objetivo do discipulado é ajudar os que procuram saber como andar no caminho espiritual, muito mais do que tentar persuadir as pessoas a conhecer esse caminho. Nesse primeiro momento, não é para você compartilhar essa realidade. Você vai compartilhar com o seu grupo de estudo bíblico as lições que eu coloco lá no site. Isso é uma coisa. Agora, o nosso momento é outro momento, e é nesse outro momento que eu preciso que a gente entenda. Agora o nosso discipulado, agora é a nossa formação como liderança, como base, como sustentáculo da igreja, porque as pessoas que chegarão à nossa igreja, eles precisam ter uma base, e eu entendo que Deus está disposto a ministrar e trabalhar no nosso coração para que sejamos a base, o sustentáculo dessas pessoas que chegarão. Então eu percebo perfeitamente que a vida espiritual, ela pode variar tremendamente, e ela varia. Por isso, se depararem com pontos difíceis de compreender, o que a gente pede aqui? Que você não rejeite e nem tente entender mentalmente. O discipulado, ele tratará totalmente da vida espiritual como uma experiência. O que a gente quer dizer isso? Irmãos, a Bíblia deixa clara, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É o versículo que eu fecho essa introdução. Então, tem coisa que de fato a gente não entende, mas nós já vimos que o ensino do Evangelho, ele não é baseado no ensino mental, ele precisa entrar em nós por meio de revelação no Espírito. Então a gente não está aqui para fazer uma matemática que 2 e 2 são mais 4. Nós estamos aqui para descortinar o reino do Espírito no qual nós vivemos. A experiência espiritual de um crente, ela está rodeada de um grande mistério. O que a gente quer dizer com isso? É que o Senhor sempre lhe dá uma mostra do que é a vida mais profunda, antes de guiar você a uma experiência plena. Qual que é o problema disso tudo? É que a gente confunde a amostra com o total, e a gente se dá conta de que o Senhor apenas começa a nos guiar para a plenitude. O problema nosso é que a gente vislumbra um pouquinho da vida espiritual. Gente, é claro e nítido, eu sei que vocês agora não podem deixar de falar do que têm visto e ouvido. Mas, irmãos, isso é numa escala de 1 a 10 do que Deus precisa de fato trazer sobre nós, é o número 1. Nós entendemos a verdade do Evangelho. Nós entendemos o que está escrito em João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos vocês hoje desfrutam de um vislumbre de libertação. Porque até então, todos nós nos sentimos presos e amarrados num monte de coisa. Então nós aprendemos na escala de 1 a 10, número 1. Agora o que a gente quer de fato é começar a cultivar a vida cristã. Então, por favor, querido irmão e irmã, vocês que estão me assistindo, não achem que nós já sabemos todas as coisas. Nós entendemos o princípio do Evangelho que nos liberta. Agora, o que é que sabemos como seres espirituais? E é isso que essa grande ferramenta vai poder nos ajudar a desenvolver a questão espiritual da nossa vida. O ensino aqui visa satisfazer a necessidade dos que provaram a amostra, mas ainda não absorveram por completo. E, gente, eu não sou melhor e nem estou num grau maior do que vocês. Saiba de algo, nós estamos juntos. A grande questão é que saber de tudo isso, ensinar, já é um grande feito, glória a Deus. Mas não podemos parar, nós não absorvemos a plenitude da vida de Deus por completo. Então, o que a gente vai colocar aqui como base para você que está aqui como liderança da igreja? Entenda bem esse princípio. Não usemos jamais o conhecimento adquirido aqui para nos analisar. Lembre-se bem, nós não estamos vivendo mais debaixo de condenação, porque nós vamos tratar aqui sobre muitos assuntos da alma e do espírito. Irmãos, nós já aprendemos no curso Herdeiros o conceito de carnalidade. Carnalidade é tudo aquilo que eu faço para satisfazer a minha
vontade fora de Cristo. Então, nós aprendemos esse conceito e a gente vai ver aqui que a gente ainda anda muito pela nossa alma. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu entendo ser melhor, e a gente caminha muito pouquinho debaixo da palavra revelação, ou luz de Deus lançada sobre o nosso espírito. Então, eu já começo na introdução. Você não está aqui para ser analisado, tipo, eu não presto, eu sou um carnal, eu sou uma mulher carnal, não é com esse intuito. O que a gente vai fazer aqui é para entender a dimensão que nós estamos vivendo. Se é na dimensão da alma, vamos sair dela e vamos entrar na dimensão do espírito, para que então possamos viver essa vida sobrenatural, repleta de luz e de graça que Deus tem para nós. Então, se a luz de Deus, nós vemos a luz, nós nos conheceremos sem perder a nossa liberdade no Senhor. Então ninguém está aqui no intuito de falar, puxa vida, eu não presto. Não é uma autoanálise. Embora isso venha acontecer, lembre-se que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque mas se passarmos o dia nos analisando, dissecando nossos pensamentos e sentimentos, isso nos impedirá de aprofundar em Cristo. E já aprendemos também, o nosso olhar deve ser tirado de nós mesmos e deve ser colocado em Cristo Jesus, né? A menos que o crente seja ensinado profundamente pelo Senhor, ele não pode conhecer-se. E de fato isso vai acontecer na nossa vida, mas lembre-se, tire os olhos de você e coloque os olhos no Senhor. A introspecção e o ser conscientes de nós mesmos são prejudiciais para a vida espiritual. Seria bom refletir sobre o plano redentor de Deus. O propósito de Deus é que por meio da nova vida que Ele nos dá, quanto Ele opera em nós o novo nascimento, regenerar, Ele nos dá liberdade de, primeiro, o pecado, somos libertos do pecado, somos libertos do mundo natural. É isso, gente, que é para ser visto, que a gente vai aprofundar agora, e também sermos livres do mundo espiritual. O que quer dizer isso? Do poder satânico do diabo, que tenta nos enredar, que vem com as suas mentiras, com as suas acusações, com essas coisas que nós já aprendemos. São necessários, então, 3 passos de libertação. Não podemos omitir nenhum deles. Se um cristão imitar a obra redentora de Deus, por se contentar em simplesmente vencer o pecado, ficará longe do propósito de Deus. O que a gente quer dizer com esse slide aqui? É o que está no estudo, talvez você tenha ele aí no seu smartphone ou no seu tablet, se você imprimiu, o jeito que você achou melhor. Nós estamos dizendo que perdão de pecado, aí na nossa escala de 1 a 10, é 0,1, é a primeira coisa. Perdão de pecado é consequência da vida de Deus em nós. Então nós vamos nos aprofundar mais na vida espiritual, né? Então a gente finaliza dizendo aqui, se um cristão imitar a obra redentora de Deus, se um cristão limitar a obra redentora de Deus, por se contentar em simplesmente vencer o pecado, ficará longe do propósito de Deus. Terá que vencer a vida natural, o eu, e também terá que vencer o inimigo sobrenatural. É óbvio, é bom vencer o pecado, mas a obra não será completa se ficarem sem conquistar o eu natural e o mal sobrenatural. A cruz pode nos conseguir esta vitória. O resultado de nossos achados, tanto no estudo da palavra como na experiência, diz-nos que, com cada experiência espiritual, por exemplo, o novo nascimento, realiza-se uma mudança especial em nosso homem interior. E é isso que a gente precisa entender. O que a cruz faz? A cruz muda o nosso homem interior. A grande questão é, temos ciência disso tudo? Temos ciência de que somos uma nova criação, de que eu não sou mais pecador porque eu não tenho a descendência de Adão, eu tenho a descendência de Deus, então eu sou santo e assim eu devo caminhar e viver? Então é isso que a gente precisa entender. Cada experiência existe uma mudança no nosso homem interior. E agora é hora da gente puxar e trazer à existência tudo isso que já se manifestou. Chegamos à conclusão de que a Bíblia divide o homem em 3 partes, o espírito, a alma e o corpo. A diferenciação do espírito e da alma, assim como a diferença em suas funções, são um conhecimento necessário para os que tentam crescer na vida espiritual. Só depois de saber o que é o espírito e o que é o espiritual, nós poderemos andar então no mundo do espírito. Que inútil é se o resultado final de toda a nossa exortação, persuasão,
argumentação, explicação e estudo é unicamente produzir certo entendimento na mente, certa determinação na vontade e sentimento na emoção. Isso não serve às pessoas para receber a vida de Deus em seu espírito. O que a gente quer dizer agora? Agora, irmãos, é hora de nós nos aprofundarmos com as nossas experiências no Espírito do Senhor. Nós não estamos aqui para encher a mente de conhecimento. No curso da Caminhada na Graça, nós aprendemos, ensinamos e vimos isso. As coisas de Deus não se recebem na mente. Mente é uma parte da alma. As coisas de Deus, elas se recebem por revelação no nosso espírito. E é essa vida que queremos cultivar. Ore então enquanto vocês leem, convertam em oração que vocês leem, ore para que Deus nos cubra com o capacete da salvação, para que a gente não se esqueça do que nós estamos lendo e simplesmente a gente vai encher a nossa cabeça com um monte de teorias. Não estamos querendo teoria, agora é a hora da vivência, de experimentarmos tudo aquilo que nós já sabemos. Como estamos aprendendo, verdades espirituais também devem vigiar para não usar o conhecimento que estamos recebendo para criticar os outros. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para o discipulado: você não está em uma cadeira para ser julgado. Eu não presto, eu sou carnal, eu faço isso. Não. Segundo ponto, não estamos aqui para olhar para fora e começar a criticar os outros, dizendo isso é do espírito, aquilo é da carne. Então, nós não fomos transportados uma cadeira de juiz e nem cabe a nós. Então, primeiro, não vamos nos autoanalisar, o nosso foco não é olhar para a gente, é olhar para a obra de Cristo e aplicá-la na nossa vida. Segundo ponto, não vamos criticar aqueles que não fazem do mesmo jeito. Recebemos a verdade para libertar as pessoas, não para encontrar defeitos. Ao criticar, convencemos a nós mesmos que somos menos almáticos ou carnais que os que criticamos. Essa palavra almáticos, ela está entre aspas aí, porque almático, não sei nem se tem no português essa palavra, mas a gente está aplicando ela para que a gente possa entender o princípio que rege muitas vezes. O que a gente quer dizer? Que a gente não é menos almático ou carnal do que as pessoas às quais nós criticamos. Se nós recebemos tal entendimento, vamos andar e viver nele para que tal entendimento de fato sirva como uma realidade para a nossa vida e que possamos descansar nisso. O perigo é muito sério e, em consequência, devemos ser muito prudentes para criticar quem quer que seja. 1 Coríntios 2, 11 e os versos 14 e 15 dizem assim. Primeiro verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Paulo está dizendo que o Espírito é de fato quem nós somos, e quem nos conhece melhor do que o nosso Espírito. Por isso fica aí a deixa para que a gente possa orar em outras línguas, para que a gente possa então manifestar diretamente a Deus. Quando nós oramos em língua, a Bíblia diz que o meu espírito ora de fato. Gente, olha que coisa interessante. Quando oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato. E quem conhece o homem, senão o seu espírito? Então, oração em línguas é algo que nós devemos colocar em prática da nossa vida, talvez muito mais do que orar no próprio português que nós conhecemos, porque isso passa pela nossa alma, mas de fato o nosso espírito nos conhece. E a Bíblia diz que quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus. Os versículos 14 e 15 de 1 Coríntios 2 dizem assim: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o que a gente precisa entender e caminhar é que de fato somos homens espirituais e as coisas de Deus, elas não são entendidas pela mente, elas precisam ser entendidas pelo nosso espírito. Daí então a gente pode quietar um pouquinho tentando entender por que aconteceu isso com fulano de tal. Isso é coisa da nossa mente. Por que fulano de tal fez isso? Por que isso atingiu fulano de tal? Beltrano, Cicrano, essas pessoas as quais nós conhecemos, que estão ao nosso redor, por que talvez isso aconteceu até comigo? É o momento de sairmos disso porque nós estamos querendo entender Deus com a nossa mente.
nós precisamos ter a revelação da palavra no nosso coração. E é sobre isso que o nosso discipulado vai caminhar agora, pela graça do Senhor. Eu queria deixar essa introdução e eu queria instigar no meio de vocês essas duas perguntas. Primeiro, qual a sua expectativa para com o discipulado? O que você espera receber? Eu queria que você conversasse isso com o grupo. Esse é o momento de você abrir, sabe? De poder dividir e compartilhar. Quais são as suas expectativas? O que você espera? Porque, irmãos, a palavra é viva e eficaz. É hora dessas palavras que estão nas páginas do Novo Testamento saírem de lá e se encarnarem na nossa vida. Eu sei que esse é um desejo nosso, nós queremos viver esse evangelho, queremos ver essa coisa acontecendo. E esse é o momento. Por quê? Primeiro, já fomos libertos da religiosidade, de tudo aquilo que nos impedia. E agora é a hora. E a segunda pergunta: como você avalia o seu conhecimento da vida do Espírito? Você consegue distinguir sempre o que é do Espírito e o que é da alma? Muito bem, entendendo isso e sabendo essas realidades, é exatamente o que eu quero que a gente agora possa compartilhar. Por isso que eu quero fazer os vídeos bem rápidos e concisos, para que sobre um tempo, para que você de fato possa discutir. E essa é a hora do crescimento. Possamos orar uns pelos outros, que possamos orar pela nossa igreja, para que essa igreja de fato ela cresça na base daquilo que Cristo constituiu e estabeleceu sobre a nossa vida. Por isso eu tenho enorme prazer e uma grande expectativa no meu coração desse novo tempo, desse novo momento do discipulado. Esse tempo que você vem para cá como liderança é essencial. Continue com o seu grupo de estudo bíblico, porque você vai poder de fato compartilhar essas verdades espirituais com eles por meio dos estudos bíblicos que estão lá no site. Minha oração é para que ninguém fique de fora. Porque, irmãos, nós temos verdades espirituais libertadoras que muitas pessoas estão precisando, colegas seus de igreja. Por isso o foco é ministre, abra o grupo para família, colegas de trabalho, para vizinhos e colegas seus de igreja, que muitas vezes estão vivendo uma angústia, porque estão tentando agradar a Deus e isso gera frustração. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que agora você possa sentar no seu grupo aí, poder compartilhar, abrir o seu coração, ao final possamos orar uns pelos outros e voltar para casa crendo nessa expectativa. Deus vai nos aprofundar na vida do Espírito, porque de fato essa é a vida que nós devemos contemplar e viver. Que Deus te abençoe, fico feliz em ter você aqui na nossa igreja, para mim é motivo de muita alegria em poder ensinar, pastorear e compartilhar com você essas verdades. Então que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço em nome de Jesus.